Hoje a gente vai falar sobre uma doença que no nosso consultório é comum, apesar dela não ser comum na população, né? Em alguns trabalhos mostra que é uma doença mais rara, mas não é uma doença rara, é uma doença frequente chamada malformação arteriovenosa. Primeiro a gente precisa dividir em dois grandes grupos de malformação. Existe uma malformação que ela é uma malformação adquirida, que a gente chama de fístula dural. Essa malformação adquirida, ela é um outro conjunto de doença, porque não pode ser chamado como malformação propriamente dita, é uma doença adquirida. E existem as malformações arteriovenosas propriamente ditas, que são chamadas de MAV. Essa é uma doença congênita, é uma doença que a pessoa normalmente nasce com ela e ela vai desenvolvendo, piorando, aumentando e mudando as características dessa malformação. Aqui a gente está mostrando, né, o caso de uma jovem, né, onde tem essa malformação localizada aqui. Ela se comporta como um micronovelo, né, um novelo de artérias mal formadas, onde você tem a parte arterial e a parte venosa, que é o que está saindo aqui dentro dela, e aqui a parte venosa também, né, interposto por uma coisa que a gente chama de nidos, que é a conjunção desse comunicação entre a artéria e a veia. O que causa isso é o primeiro, é uma doença do jovem, né, não é que está proibido de ter malformação em pacientes idosos, mas é uma doença do jovem. Ela pode causar hemorragia cerebral, crises convulsivas e algumas alterações, dependendo do local onde ela esteja. Se está na área visual, alteração de visão, se está na área motora, alteração de movimento, causadas por roubo arterial em volta, situações técnicas um pouco mais diferentes. Então hoje o que a gente vai mostrar aqui é o tratamento de uma malformação, né? Esse tratamento ele pode ser feito de algumas maneiras, né? Existe a maneira endovascular, que ela é feita através do catéter, que a gente vai mostrar o tratamento. Normalmente esse catéter ele pode ter a tática de usar uma entrada por via arterial ou por via venosa, ou conjugada, arterial e venosa. A nossa tentativa de hoje é fazer um tratamento por via arterial. Malformação, normalmente a gente faz por etapas, né? Ela tem uma situação de que se essa malformação sangrou alguma vez, a chance de um novo sangramento é de 32%, então uma malformação que sangrou, ela deve ser tratada com certeza absoluta, porque a chance de sangramento, de um novo sangramento, é muito elevada. Já as malformações que nunca sangraram, elas têm possibilidade ou do tratamento feito por catéter, ou do tratamento feito por uma cirurgia, ou do tratamento feito por um tipo de radioterapia, chamado radiocirurgia, ou pelo não tratamento, que a gente chama de tratamento por observação. Isso tudo vai depender das informações que a gente leva em conta da arteriografia, se a quantidade de vasos que chega ela é proporcional à quantidade de vasos que sai, se existem aneurismas intra-MAV, se existem aneurismas nidais, que a gente chama, se existem aneurismas venosos, se existem estenoses de saída que promoveriam um aumento da pressão dentro da malformação. Isso tudo são critérios para a decisão se a gente vai tratar a malformação ou não. Então agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo da injeção de um líquido chamado líquido embolizante no interior dessa malformação, com o objetivo de tratar por etapas. Nós não temos o objetivo hoje de tratar de forma completa essa malformação, já que neste caso essa paciente não teve rompimento dessa malformação. Então nós vamos planejar um tratamento por etapas para que a gente consiga a oclusão total através do catéter e que a gente não precise de nenhuma técnica complementar para poder resolver essa malformação. Então, como mostrado a vocês, o objetivo é chegar dentro aqui do que a gente chama de nidos, né, o coração da malformação, onde está o encontro das artérias com as veias, e a gente vai subir por essa artéria e a gente escolheu a artéria mais calibrosa, tá? E vamos chegar lá no interior da malformação. Aqui o catéter já posicionado
nesse ramo um pouco para frente. O microcatéter está aqui, né? Pontinha dele. E a gente vai progredindo até que ele chegue até o coração da malformação. Então aqui a gente está bem dentro do que a gente chama de nidos da malformação, né? Você vê que o catéter fez diversas voltas para chegar até lá. E a gente vai começar a injeção do líquido que a gente chama de líquido embolizante. Esse líquido que vai permanecer aqui preto, né? Onde a gente vai fechando gradativamente. Então, quando a gente faz o controle, você vai vendo que a malformação vai diminuindo, aquele núcleo dela de comunicações artério-venosas vai diminuindo progressivamente. A densidade do material emboligênico vai aumentando até que a gente consiga o que a gente chama de um bom fechamento parcial. O ramo que a gente adotou foi esse aqui. Vocês vão acompanhar que lá na frente ele ainda está presente, porém a malformação que vinha dele praticamente foi totalmente embolizada, ficando ainda por tratar o que vinha, a gente já era sabido desse ramo superior aqui, que é menor, que vai ficar para uma outra etapa. Então, quando a gente olha o impacto disso sobre a circulação de uma forma geral da malformação, né, ocorreu uma boa embolização de aproximadamente uns 70% desses nidos, sobrando apenas um resto por tratar. Um fato importante é de que a gente tem uma boa proporção de chegada e saída, ou seja, não existe hipertensão venosa, né? O que está chegando está saindo, que não deixa uma preocupação para esse nidos residual. Então hoje falamos sobre o tratamento endovascular da malformação arteriovenosa. Uma das maneiras de tratar a malformação arteriovenosa. Não existe uma verdade absoluta quando fala sobre tratamento de MAV, de MAV. Existem 3 tratamentos, como falamos antes: cirurgia, tratamento endovascular e radiocirurgia. Às vezes elas podem vir em conjunto, uma somando a outra. Mas nesse caso, que nós mostramos hoje, era um tratamento com o objetivo de tratar por etapas essa malformação, que também visa o tratamento pela cura, né, o fechamento completo da malformação arteriovenosa, e que a gente possa resolver esse problema de forma definitiva.